perguntando aqui se o calor pode influenciar na fadiga. Pode. Pode, porque aí ele pode comprometer o seu nível de hidratação. E aí, né, a água... Tem mais um favor também da oxigenação. Também. O calor, como que o calor, vamos abrir uma aspa aqui, ó. Como que o calor influencia no cansaço? É a mesma situação do frio, só que, né, um pouquinho ao contrário. O nosso corpo, ele tem, eu coloquei um vídeo falando sobre por que a gente tem tanta dificuldade para treinar no frio, tal. No calor, a situação é a seguinte, nosso corpo tem uma temperatura de homeostase, né, que é importante, que é interessante para ele e é necessário, gira ali na casa de 33 a 36 graus, no máximo 36,5, certo? E quando está muito quente, ele tem que se resfriar, certo? E ele gera eu não vou, tipo, como se fosse uma energia contrária para o corpo resfriar. O que acontece? O oxigênio que a gente ingere, que a gente respira, Absorve, né? exatamente, que a gente absorve, ele vai para oxigenar a musculatura e ele vai também para resfriar o nosso corpo. Então, ele é dissipado para duas funções. Logo, a musculatura não é oxigenada com eficiência, a gente entra em estado de lactato e aí começa a passar para outras vias glicolíticas, né, Vivi? De uma forma precoce, então a fadiga, ela se instaura mais rapidamente. Por essa divisão de utilização do oxigênio durante a atividade. Isso acontece tanto no frio quanto no calor. No calor, para resfriar. No frio, para aquecer. Tá? Então, por isso que a gente tem o nosso desempenho comprometido, ou seja, tem uma fadiga precoce no frio e no calor, tende a ter. Tá? Isso acontece muito, principalmente quando a gente está ali durante o ano com temperaturas ambientes agradáveis, e aí vem, bum, aquele calor. Aí você começa meio que se sentir mal no treinamento por isso, porque falta oxigênio, aí você entra em estado de fadiga mais cedo do que poderia. E alguns atletas conseguem, né? Existe diferença de adaptação. O que muda isso é a adaptação. Alguns atletas vão render melhor no calor e outros no frio. Exatamente. Porque estão mais adaptados àquilo ali, né? Eu prefiro o calor, porque eu sempre vivi no calor, sou do Nordeste, né? E quando vem o frio, essa época agora, eu acho, né, para mim, incomoda. Só que, lógico, o aquecimento acaba sendo mais importante porque você tem que botar o seu corpo na preparação para realizar a atividade, né? Então, a gente vai se adaptando. Mas é importante, tudo é questão de consciência, né? Por exemplo, por que é importante vocês terem essa consciência que, sim, a gente tem uma queda de desempenho no frio e a gente tem uma queda de desempenho no calor, que ela é caracterizada pelo quê? Pelo o estado de fadiga ser instaurado de forma precoce. Se vocês sabem disso e por que isso acontece, quando isso acontecer num treino, ou numa competição, principalmente, ao invés de você falar assim, tô na merda, não tô andando nada, você já vai começar a montar estratégias para o quê? Tá calor pra caramba. Putz, a minha musculatura não tá. Gente, dá para pensar isso durante a prova, sim. Tá? Dá. É fração de segundo que a gente pensa. Exatamente. Para falar demora, mas para pensar... A minha musculatura não tá respondendo porque... Opa, o que eu posso fazer? Jogar água no corpo, porque você vai resfriar o seu corpo, logo aquela dissipação de energia que estava tendo para resfriar o seu corpo, ela vai diminuir. Tá? Só tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes jogam água muito gelada e esse choque térmico para algumas pessoas não é legal. Não é tão legal. Eu não gosto de água muito gelada em cima de mim. Exato. A água é muito boa, eu gosto que jogue água, mas ela tem que estar numa temperatura gelada, leve. Ou temperatura ambiente. Né? Então você tem que identificar se isso pode te fazer mal também. Isso. Eu estava com outro pensamento aqui para passar para o pessoal e eu esqueci. Né? Cortou, exatamente. Olha, culpa da Vivi, gente. Eu queria falar alguma coisa você sobre lembra. isso. Vamos passar então para a questão seguinte. Lembrei, que é a parte da hidratação. Vou explicar rapidamente aqui para vocês o porquê que a hidratação é tão importante, principalmente no calor, né? Porque o suor, ele vem também para resfriar a pele. Então, no calor, a gente sim tende a transpirar mais, a suar mais, porque a temperatura externa está muito alta para o nosso corpo, então ele tem que refrigerar, e uma das formas de refrigerar é através do suor, tá? Então, cuidado redobrado nessa questão, porque se vocês estão perdendo muito líquido pela pele, vai faltar líquido dentro da membrana muscular, dentro não da só água. Exatamente, não é só água. O sal, ele libera os eletrólitos, né? Exatamente. Que são responsáveis pela contração muscular, então, né, você tem, aliás, ajuda na contração muscular, né?
E aí vocês têm que estar ingerindo eletrólitos para manter essa função contrátil ativada e disposta. Exato. Né? Então, não adianta beber só água. Às vezes, beber muita água é até ruim. Né? Eu não vou explicar fisiologicamente, porque aí é mais complexo. Mas beber só água, se você está suando muito, isso, inclusive, pode te gerar cãibra. Se você bebe só água, né, Vivi, rapidamente falando, por que na questão de cãibra? Cris, eu tenho cãibra. Mas eu estava hidratado. Você estava hidratado com o quê? Só com água? Então você não estava. Por quê? Porque quanto mais água você toma, se não tiver os sais, minerais, potássio, sódio, mais você vai eliminar. Vocês sabiam disso? Coloquem nos comentários aqui. Vocês sabiam? Se vocês não ingerem eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, na reidratação de vocês, vocês tendem a ficar ainda mais desidratados só tomando água durante a prática de atividade física? Coloquem aqui para saber se vocês sabiam. A partir de agora, quando vocês forem fazer treinos longos ou competições longas, em grupo, solo, entendam que a hidratação, ela é não apenas com água, mas também é necessário vocês se reidratarem com sais minerais e eletrólitos, tá? Isotônicos e por aí se vai. Vocês podem fazer isso caseiro também, tá bom? Tem várias receitinhas na internet. Porque quanto mais água vocês tomam, se vocês não repor esses eletrólitos, mais desidratado vocês vão ficar. E aí, entrando na parte da fisiologia, enquanto a Vivi está se divertindo nos comentários, o que acontece com o processo de cãibra e hidratação? E essa questão de sódio e potássio e tudo mais. A nossa fibra muscular, ela faz isso daqui, ó. Contrai, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Para ela fazer esse movimento de forma contínua e quando acontece a cãibra, né, ela faz isso aqui, ó. Ela fica travada, contraída. Para ela ficar fazendo esse momento cíclico da pedalada, ela precisa ter água. Água. 70% do nosso corpo é água, tá, galera? Ó, ela precisa ter água para fazer isso daqui. E se você e tem que ter potássio também, porque todas as vezes que a fibra muscular faz isso daqui e faz isso daqui, aqui nesse meio, gente, é uma aula de fisiologia isso. Aqui sai potássio e sai sódio, e o nosso corpo vai eliminando isso daí. E se você não repõe, isso aqui vai ficando com estoque muito baixo dentro do músculo. E aí, sem sódio, sem potássio, ele vai perdendo essa flexibilidade de contrair e relaxar. Logo, mesmo você estando hidratado, você contrai e não consegue mais relaxar porque faltou. Isso se chama na fisiologia bomba de potássio, né? É bomba de potássio. Logo, ele não vai relaxar mais. Então, é importante eu acho que a prática consciente é o caminho para tudo. Se você sabe disso, aí você evita que isso aconteça. Exatamente. Né? Porque sem o sódio, sem o potássio, a sua musculatura ela não vai contrair e relaxar da forma como ela pode. E aí, pode ter certeza que antes de vir a cãibra, ela já fadigou. Ou seja, ela já não está trabalhando mais como ela poderia trabalhar. E aí, uma consequência da fadiga é a cãibra. A grande maioria das cãibras, elas estão relacionadas à fadiga neuromuscular.